Fala meninos e meninas, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre alguns elementos, ou seja, os elementos principais de um circuito e medidores elétricos, principalmente amperímetro e voltímetro. Vem comigo. Aqui, ó, elementos de um circuito elétrico dentro da eletricidade e basicamente dentro da eletrodinâmica. Então nós temos aqui, ó, o primeiro elemento é um gerador elétrico, ou seja, uma fonte de tensão. É claro que mais para frente nós vamos falar especificamente em gerador elétrico, que tem o gerador real e o gerador ideal. Aqui eu estou mostrando apenas o gerador genérico, onde esse traço maior é o polo ou potencial positivo do gerador. Imagina a pilha, positivo é esse traço maior, e o pequenininho, potencial ou polo negativo do gerador elétrico. Aqui nós temos um fusível, representação de um fusível ou disjuntor. Para que serve esse fusível? Esse fusível é a proteção do circuito. Então, cada equipamento elétrico tem um fusível ou um disjuntor para proteger aquele equipamento elétrico. Como funciona? Se for um disjuntor, o equipamento que está sendo protegido, ele suporta uma determinada corrente elétrica. Se essa corrente elétrica exceder, o disjuntor desarma, não deixa a corrente elétrica passar. Então, cada dispositivo desse daqui é para uma determinada corrente elétrica. E o fusível, propriamente dito, quando ele está protegendo o equipamento, e esse equipamento suporta uma determinada corrente elétrica e chega a ele uma corrente maior, ele derrete, interrompendo a passagem da corrente elétrica. Aqui nós temos a simbologia de lâmpada, pode ser desse jeito ou desse. Dependendo do tipo de lâmpada, se for aquela lâmpada incandescente, você pode apresentar também por um resistor elétrico a lâmpada, porque ela aquece muito. E aqui você tem uma chave interruptora, aqui ele liga e desliga. Claro que dependendo do equipamento que você quer ligar e desligar, cada equipamento tem uma chave interruptora adequada. Nesse caso aqui ela está aberta, quando você toca aqui para baixo, une esses dois pontos, aí você tem a chave fechada, aí passa a corrente elétrica através dessa chave. Você desligou, ou seja, perde esse contato, interrompe a passagem da corrente elétrica. Agora vamos falar aqui, ó, em medidores elétricos. Basicamente nós temos, existem vários, mas aqui eu vou trabalhar com dois, amperímetro e o voltímetro. Existe um medidor elétrico conhecido como galvanômetro. O galvanômetro, ele mede uma corrente elétrica muito baixa, mas você pode transformar esse galvanômetro num amperímetro para ele medir corrente elétrica maiores, e você pode também transformar esse galvanômetro num voltímetro para ele medir tensão elétrica. Quando você tem um galvanômetro que é transformar num amperímetro para medir correntes maiores, você associa a esse galvanômetro uma resistência conhecida como shunt. E quando você quer transformar esse galvanômetro num voltímetro, você associa a esse galvanômetro uma resistência conhecida como resistência multiplicadora. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Agora nós vamos falar no amperímetro, que é um dispositivo, quando nós está falando, ampere, unidade de corrente elétrica, é o dispositivo usado para medir corrente elétrica. Então aqui está a simbologia de um amperímetro, e aqui como ele está associado a um equipamento que ele vai medir a corrente elétrica. Então você tem um resistor aqui, pode ser uma lâmpada. Para você saber qual é a corrente elétrica que vai passar aqui, você associa em série com ele um amperímetro. Então a corrente elétrica vem aqui, passa pelo amperímetro, a corrente que passa aqui vai ser a mesma que vai passar aqui. Aí você vai perguntar, mas esse amperímetro, os elétrons livres que vão passar aqui, ele não vai reter uma parte da energia? Não, porque o amperímetro considerado ideal é aquele amperímetro que tem resistência interna desprezível. Então, ele não atrapalha em nada a passagem dos elétrons livres aqui. Então, ele não vai marcar nenhuma tensão. Então, os elétrons livres que passam aqui
são os mesmos que vão passar no resistor. Então, a corrente medida aqui vai ser a corrente medida por esse resistor. Então, anotem, amperímetro ideal é aquele amperímetro que possui resistência interna desprezível, nula. Agora, o voltímetro. O voltímetro, como o nome está falando, volt, unidade de tensão elétrica, diferença de potencial, é o dispositivo usado para medir diferença de potencial ou tensão elétrica. A simbologia está aqui, amperímetro é representado por um A, voltímetro por um V, e quando você quer medir a tensão através do voltímetro num determinado equipamento elétrico, aqui tem um resistor, você sempre associa a este equipamento que você quer medir a tensão elétrica em paralelo com o equipamento. Amperímetro em série, voltímetro em paralelo com esse equipamento que você quer medir a tensão. Aí nós já falamos o seguinte, ó, que a corrente vem aqui, ó. Estou imaginando que a corrente entra aqui. Como esse ponto aqui é o nó, a corrente deveria se dividir. Mas ela não se divide por quê? Porque este voltímetro é considerado o voltímetro ideal. O voltímetro ideal é aquele que tem uma resistência interna infinita. Ela é muito grande. Ela é tão grande que não permite a passagem dos elétrons livres através dele. Então, toda a carga elétrica passa pelo resistor, pelo equipamento que está sendo medido. Então, nenhuma corrente elétrica vai passar pelo voltímetro. Por isso que ele é associado em paralelo com este equipamento. Então, voltímetro ideal é aquele voltímetro que possui resistência interna infinita. Por ele não passa a corrente elétrica. A corrente elétrica passa direto aqui. Aí ele vai medir apenas a tensão. Como eles estão em paralelo, a tensão medida pelo voltímetro é a mesma tensão no resistor elétrico. Beleza? Então está aí os principais elementos e os principais medidores elétricos. Agora eu vou fazer um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então vamos ao exemplo para fixar aqueles elementos e os medidores elétricos que nós acabamos de falar. São dados uma fonte de energia elétrica, um gerador ideal. O gerador ideal, só para você ter uma ideia, é aquele gerador que não tem resistência interna. A resistência interna dele é desprezível. Um interruptor elétrico, um fusível, uma lâmpada incandescente, que você pode substituir por um resistor elétrico, um amperímetro ideal, que ele não possui resistência interna, e um voltímetro ideal, que ele tem uma resistência interna infinita. Monte um circuito elétrico que contenha todos os elementos citados acima. Então, olha só. Aqui você tem o elemento que vai ser alimentado é a lâmpada. E quem vai alimentar esta lâmpada é a fonte de energia ou gerador elétrico. Então, eu vou começar com esses dois aqui, ó. Então, aqui você tem uma fonte. Ó. Vou desenhar o polo positivo aqui e o negativo aqui. Podia ser o contrário. Então, aqui está o positivo e o negativo. Então, esse daqui é o gerador elétrico ou a fonte de energia. Este gerador elétrico, ele vai alimentar uma lâmpada. Então, está aqui a lâmpada que ele vai alimentar, ó. Vou representar a lâmpada desse jeito aqui, ó. Aqui está a lâmpada. Então, isso daqui, ó, é o gerador elétrico. Gerador elétrico. Aqui é a lâmpada. Basicamente o circuito é esse. A corrente elétrica vai sair daqui e vai percorrer esse circuito. Só que ele quer que você insira aí o fusível, o interruptor, o voltímetro e o amperímetro. Então, para eu associar a esta lâmpada um amperímetro, eu vou pôr um amperímetro aqui, ó, em série com essa lâmpada. Então está aqui o amperímetro, ó. Então o amperímetro vai estar em série com a lâmpada. E para você inserir aqui o voltímetro tem que estar em paralelo com o equipamento que você quer medir. Então eu quero medir a tensão na lâmpada,
Então, o voltímetro tem que estar aqui, ó, em paralelo com o equipamento que você quer medir. Agora você tem também a chave interruptora. Você pode colocar a chave do lado de cá ou do lado de cá, não importa. Vou colocar aqui a chave. Então a chave, vou colocar aqui, a chave interruptora aqui. Ó, quando vai para lá, você fecha essa chave. Então aqui é a chave interruptora. Aqui é o amperímetro, aqui é o voltímetro. Agora falta o fusível para proteger esse circuito. Aí você pode escolher, ou põe antes da lâmpada, ou depois, não importa, já que só tem o equipamento, então esse fusível está protegendo o circuito inteiro. Então você pode colocar no início, no final, em qualquer lugar aí, porque só tem o equipamento. Então vou colocar o fusível aqui, ó. Aqui está o fusível. Então aqui está o fusível, estou colocando ele aqui. Aí, ó, fusível. Aí está. Então, todos os elementos estão aí. Aí o que vai acontecer? A corrente elétrica vem aqui, passa aqui. Se a chave estiver fechada, ela continua aqui. Vai passar aqui pelo amperímetro, vai passar a mesma corrente pela lâmpada, vai continuar aqui. Se esta corrente for adequada para esta lâmpada, o fusível vai permitir a passagem dela, continua aqui, vem para cá. Claro que, se este fusível verificar que a corrente elétrica é superior à que a lâmpada suporta, ele derrete. Se for em disjuntor, ele desarma, impedindo a passagem da corrente elétrica. Então aí estão todos os elementos inseridos nesse circuito aí. Não esqueçam, aqui está aberta. Se você fechar aqui, se você fizer isso aqui, ó, fechou, aí vai ter passagem de corrente elétrica. Beleza? Então é isso daí. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Se gostou da aula, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo aí. Valeu, galera!